Potências infinitas, bom dia! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um preceito, gente, do dia 9 de fevereiro. Ontem foi maravilhoso, né? Que acabou coincidindo o nome do preceito com o título de fevereiro, que é Deus está aqui agora. Gente, tem acontecido tanta coisa maravilhosa na minha vida, porque é aquilo, né? Quando a gente sente dentro, tudo fora se transforma. É incrível, gente, é tão gostoso e é tão fácil. É só praticar, é só fazer as afirmações, criar uma afirmação para você, para você. Não fique procurando aqui, pegue uma afirmação que conecte com você. Tá sendo tão maravilhoso isso pra mim. Eu espero de coração, assim, ó, de coração, que isso esteja mudando de verdade a vida de vocês, a vida, a mentalidade, porque pra mudar a vida precisa mudar o seu interior. Lembra? Precisa ligar para você acender, vamos dizer assim, a luz da sua vida. O que você precisa fazer? Ligar o interruptor. Vamos fazer uma analogia aqui. Quem é o interruptor? É você. Ele usa um outro termo aqui. O interruptor é a gratidão, né? Quando você começa a agradecer. Mas vamos colocar que o interruptor é a nossa vibração para acender a luz, para manifestar, para descer as bênçãos de Deus na nossa vida, tudo ao redor. O que é o interruptor? É a nossa vibração, é a nossa frequência, é a nossa sintonização. Vamos sintonizar o botãozinho aí do amor, da alegria, da paz, da confiança, da coragem, do sucesso, da riqueza, né? Do entusiasmo, do foco. Tudo isso faz com que a gente sintonize com Deus, para a gente receber suas bênçãos, tá bom? Na verdade, se abrir para as bênçãos, né? Porque a gente já recebeu as bênçãos. É a gente que precisa sintonizar para elas se manifestar, não é verdade? Vamos ler lá, eu espero mesmo de coração, e vamos começar já o dia. Eu falo para vocês, isso é um estudo. É um estudo. Escutem, leiam mais vezes quando puderem. Só não fica assim. Eu falo isso para vocês ouvirem mais vezes, ler mais vezes, porque isso vai internalizando. Esta é a facilidade, gente. Não existe outra forma, é só por repetição que você vai conseguir alterar as crenças negativas, as crenças limitantes que está aí dentro de você. Olha só, eu estava fazendo a afirmação do dinheiro, né? E aí, tudo eu faço 108 vezes. E chegou na hora do dinheiro, eu tava para levar minha filha, minha sobrinha, né, que é a minha filha do coração, tava para levar minha sobrinha na escola logo cedo, que vocês sabem, eu falo que eu faço tudo cedo. E aí veio, para de fazer, porque você tem compromisso agora, bem na hora do dinheiro. Por quê? O que era uma crença? Dinheiro não é importante. Claro que é, gente. Dinheiro é importante, sim. Se você tem essa crença com dinheiro, como que você vai manifestar dinheiro na sua vida? E eu percebi, você vê, todos esses ensinamentos, tudo que eu falo aqui, tudo que eu faço aqui com vocês, e eu com essa crença de dinheiro. Porque lembra que eu falo que é uma tríade? Mente, corpo e espírito. O corpo, ele precisa do alimento físico aqui, certo? A mente precisa do quê? De escutar coisas boas, pensamentos bons, hábitos bons. E o espiritual? Eu tava indo, eu tinha, né, essa crença de que se você é espiritualizado, você não pode ter dinheiro. Então por que você tá fazendo para dinheiro? Dá para entender, gente? É muito complexo. Então as crenças, elas vêm, ó, devagarzinho, e vai criando um monstro na nossa mente, na nossa cabeça. Tá bom? Olha só as mudanças que estão acontecendo.
Olha em volta de você. Como que você está observando uma situação que passava na sua vida agora? Está observando como? Com os olhos de Deus? Esse exercício é maravilhoso, é maravilhoso. Você começa realmente a enxergar com os olhos de Deus toda a situação que está acontecendo em sua vida. Tá bom, gente? Vamos lá para o preceito do dia 9 de fevereiro. Elogie o outro na ausência dele. Dai e vos será dado. É uma lei. Se tratarmos o próximo com bondade e atenção, também seremos tratados do mesmo modo. Devemos tratar com bondade e atenção mesmo as pessoas de quem nada recebemos. Devemos elogiar o outro longe dele. Muitas pessoas tratam o outro com bondade só diante dele, mas falam mal quando este se ausenta. Quando ele aparece, elogiam suas virtudes, mas quando ele se retira, difamam-no. Imitam seu modo de falar, contam seus segredos e o ridicularizam. Quem age assim, acabará um dia revelando sua falsidade, pois não vive em harmonia com todas as coisas do céu e da terra. Olha que sério isso, né, gente? Você vê. Lembra que eu comentei um preceito aqui daquelas pegadinha do Faustão? É aquilo, gente. Às vezes está acontecendo alguma coisa, a pessoa cai, pode se machucar e todo mundo começa a rir. Ou a pessoa fala alguma coisa errada, começa a rir da pessoa. Eu falo para Valentina aqui, né? A Valentina, ela tem esse mesmo pensamento meu, assim. As meninas aqui também, elas têm esse mesmo pensamento de ficar tirando sarro do outro. Porque anda assim, porque anda assado, porque fala assim, porque fala assado, porque olha assim, porque olha assado, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Sabe? Então, isso, eu desde pequena sempre fui assim, eu nunca gostei de tirar sarro dos outros, sabe? De rir da situação dos outros, de rir de uma... mesmo a pessoa fazendo mal às vezes pra mim, mesmo a pessoa às vezes tirando sarro de mim, eu descobrindo que a pessoa às vezes falou alguma coisa de mim, eu não tinha coragem de fazer isso. Por quê, gente? Porque eu me coloco no lugar do outro. Se acontecer isso comigo, eu não ia gostar. Então eu não gostaria que a pessoa... Então eu não gostava que a pessoa, meu amigo, tirava sarro do outro. Porque aquilo podia acontecer comigo também. Então eu sempre pensei assim, eu não vou fazer isso porque eu não gostaria que fizesse comigo. E nos meus estudos aí, eu vi uma moça falando, mas uma moça linda, 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 linda. E eu fiquei tão assim, agradecida pelo que ela estava falando ali, que eu deixei um comentário. Você é muito linda. Parabéns pelo seu conteúdo. Sabe, eu acho que quanto mais a gente elogia o outro, a gente está se elogiando. Quanto mais você admira uma pessoa, quanto mais compaixão você tem pela outra, você está tendo compaixão para com você mesmo. Então olha só, né? Elogie o outro, elogio. Hoje, olha a primeira pessoa e fale, você está muito lindo hoje. O que você fez? Nossa, você está tão bonita hoje. Fale. Vocês vão ver, gente. Às vezes a gente acha... Mulher geralmente tem isso, né? Não elogia a outra. Ah, eu não vou elogiar porque isso, porque aquilo. Eu elogio. Nossa, o que você fez hoje? Você tá tão linda. Eu sempre fui assim. Nossa! E assim, eu sempre fui de compartilhar, né? Então tudo que eu uso, tudo que eu gosto de usar, tudo que eu vejo que é bom pra mim, eu gosto de... Nossa, eu adoro compartilhar, gente. Adoro compartilhar. Olha, eu comprei isso. Bom, compra porque é bom. Compra porque é bom. Então eu sempre fui assim, de compartilhar mesmo aquilo que eu compro e que eu gosto.
Eu sempre fui assim. Eu gosto de passar para as pessoas aquilo que eu uso que foi bom, aquilo que eu não uso, olha, não gostei, mas de repente para você é bom. Então eu sempre gostei de ser assim. Eu gosto de passar informação. Até as pessoas falam: você é uma boa vendedora, Cris. Eu falo: não, gente, eu sou uma boa informante, porque eu só indico o que eu uso. Eu só falo o que eu faço aqui para vocês, gente, porque senão eu não falaria, eu estaria sendo falsa comigo e com vocês. E eu não quero isso para a vida de vocês. Eu quero a vida de vocês muito melhor do que está hoje. Eu quero a vida de vocês alegre, feliz, saudável, próspera, abundante, cheia de amor. Tem noção? É isso que eu desejo para vocês. Não é gostoso? Você ouvir isso? Você tá linda. Olha como você acordou hoje, maravilhosa. Quem vai falar alguma coisa de você? Nada vai tirar a minha beleza hoje, a minha felicidade, a minha alegria, nada. Olha só a frequência disso. Leve isso pro seu dia hoje. Leve isso pro seu dia hoje. Tá bom? Elogie o próximo. Vamos ler mais uma vez aqui. Elogie o outro na sua ausência. Olha só, eu nem falei da ausência, né, gente? Mas às vezes o que acontece? A pessoa começa a falar do outro quando ele não tá perto. E o pior, falar mal. Não é nem bem, né? É falar mal. Mal dizer. O que vai voltar para você? Aquilo lá. Aquilo lá. Então treine. Treine. Isso é um treino mesmo, é um treino. Vou falar? Opa, não vou falar. Não vale a pena. Isso tem acontecido muito comigo. Às vezes eu vou falar alguma coisa, não vale a pena falar, não vou falar não. E fico quieta. Mas é treino. É prática. É o que eu falo aqui. É prática. É todo dia praticar um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Não precisa ser muito não. É um pouquinho. Tá bom? Vamos ler mais uma vez aqui. Elogie o outro na ausência dele. Dai e vos será dado. É uma lei. Se tratarmos o próximo com bondade e atenção, também seremos tratados do mesmo modo. Devemos tratar com bondade e atenção mesmo as pessoas de quem nada recebemos. Devemos elogiar o outro longe dele. Muitas pessoas tratam o outro com bondade só diante dele, mas falam mal quando este se ausenta. Quando ele aparece, elogiam suas virtudes, mas quando ele se retira, difamam-no, imitam seu modo de falar, contam seus segredos e o ridicularizam. Quem age assim acabará um dia revelando sua falsidade, pois não vive em harmonia com todas as coisas do céu e da terra. Olha só, a harmonia com todas as coisas do céu e da terra. Quando você fala de alguém mal, né, ridiculariza, como que você está em harmonia? Você não está. A harmonia, gente, tudo funciona perfeitamente bem. Você vê, você enxerga com os olhos de Deus. Você não vê maldade no outro. Você não vê feiura no outro. Você só vê beleza. Como que é o exercício? Meus olhos são os olhos de Deus. Só vem o amor, a bondade, a beleza, a prosperidade em todas as coisas, fatos e pessoas. Meus olhos são os olhos de Deus e vem somente a bondade, o amor, a harmonia em todas as coisas, fatos e pessoas. É assim, tá bom? Um beijo, eu amo vocês, fique em paz, tenha fé, acredite no teu potencial infinito. Até amanhã com o preceito do dia 10 de fevereiro. Não percam, espero vocês.